Olá pessoal, eu estou aqui de volta como combinado para darmos sequência ao assunto da guerra da Ucrânia. E nesse vídeo eu vou falar, de algumas questões importantes em relação à guerra, basicamente uma sessão de perguntas e respostas. Então vamos começar pela a pergunta principal que as pessoas sempre querem saber: quanto tempo essa guerra vai durar? E aí, como já falamos lá no caso do conflito entre Israel e o Hamas, é muito difícil prever a duração de uma guerra, porque isso vai depender de muitos fatores e é uma coisa que de fato foge do controle. A gente pode falar da duração de guerra pensando na capacidade bélica de cada beligerante, dos objetivos de cada uma das partes. E aí a gente pode fazer algumas especulações, mas o que a gente pode falar sobre isso? Quando a Rússia decide invadir a Ucrânia, a Rússia projetava ser como foi a invasão da Geórgia, uma guerra relâmpago, um passeio, uma guerra de uma semana, era o que se falava quando da invasão da Ucrânia. A invasão da Geórgia durou 5 dias. Em 5 dias a Rússia já tinha alcançado seus objetivos e foi assinado um acordo de paz. Mas aí entra uma questão, a relevância que tem a Geórgia no meio geopolítico, a relevância que vai ter a Ucrânia, o tamanho da Geórgia, o tamanho da Ucrânia, a comoção mundial que isso causou, e também a tática usada na Ucrânia. A Rússia, ela poderia de fato ter acabado essa guerra em uma semana. Isso era possível. Porém, usando todo o seu potencial, usando o seu potencial bélico, seu contingente militar, seu arsenal, poderia de forma avassaladora ter vencido o exército ucraniano e controlado todo o país. Afinal de contas, normalmente a Ucrânia tinha um exército na época da invasão. Por que a Rússia não fez dessa forma? Por vários motivos. Tem vários pontos que fez com que a Rússia tivesse precaução. Aí a gente vai levar em conta a autoconfiança, que de fato poderia chegar em uma semana resolver a questão, sem precisar usar a tática de terra arrasada, usar todo o seu potencial bélico. Esse é um ponto. Outra questão, uma coisa é você estar fazendo guerra no Afeganistão, no Iraque, como os Estados Unidos, chega lá e bombardeia tudo, destrói tudo, porque a forma como a Rússia invadiu a Ucrânia, usando basicamente a infantaria, nenhum país faz isso mais hoje. Primeiro vai lá, bombardeia tudo, destrói tudo, e depois manda a infantaria, que é os soldados que vão a pé, que lutam a pé, lá só para fincar bandeira. Foi como os Estados Unidos fez na invasão do Afeganistão em 2001, foi como fez no Iraque em 2003. É como a estratégia que Israel está usando agora, lá na faixa de Gaza, bombardeia para enfraquecer o inimigo, depois que manda a infantaria para controlar as posições. E a forma como a própria Rússia atuou na Síria, antes dessa operação na Ucrânia, o mundo nem ficou sabendo, muita gente nem ficou sabendo que a Rússia teve uma atuação na Síria, na guerra civil síria. E se a Rússia atuasse da mesma forma que atuou na Síria, atuasse na Europa, na Ucrânia, o alarde que isso ia causar no mundo, seria assim um escândalo. Então uma coisa é você estar fazendo guerra na Europa, ali bem próximo do coração da Europa Ocidental, e outra coisa é estar fazendo guerra no Oriente Médio. Para vocês terem uma ideia, a Ucrânia está andando aí para 2 anos de guerra, Em fevereiro vai fazer 2 anos de guerra. Morreram em torno de 10 mil civis.
Na Palestina, em 2 semanas, o número de civis mortos, só do lado palestino, já se aproxima de 8 mil. Né? Então é como o deputado brasileiro falou, é muito tocante ver pessoas loiras de olhos azuis morrendo. Né? Então é muito diferente se a Rússia chega na Ucrânia e bombardeia tudo, destrói tudo, e aí manda os soldados lá só para fincar a bandeira. Né? Se essa invasão já teve um custo político e moral muito grande, imagine se faz uma guerra nesse modelo. Tem outra questão também que vai fazer com que a Rússia não atue dessa forma. O objetivo da Rússia na guerra seria entrar na Ucrânia, derruba o governo, instala um governo títere, né? Ou seja, um governo pró-Rússia, não tinha nenhum interesse em manter a ocupação, e vai embora com o trabalho feito. Né? Se a Rússia usa uma estratégia de terra arrasada, invade, bombardeia, derruba o governo, e aí tem que fazer uma ocupação militar, e uma ocupação militar ela custa muito caro, manter um contingente de soldados de prontidão, né? Criar um governo provisório russo, e ainda tem a questão de enfrentar a insurgência da população, porque a população não estava de acordo com isso, né? Além de ter que fazer a reconstrução, do país. Né? Então era coisa que a Rússia não queria. Né? A Rússia queria chegar lá, derrubava o Zelensky, botava um governo pró-Rússia e estava tudo bem. Né? E aí vem outro detalhe, né? Como eu falei, uma coisa é você estar fazendo uma guerra na África, no Oriente Médio, na Ásia talvez, a depender do país da Ásia, né? Porque no Japão também não pode. Né? No Japão, na Coreia do Sul não pode. E você está fazendo guerra na Europa. O apoio que a Rússia está tendo nessa guerra, né? O apoio moral, econômico, financeiro, diplomático da China e da Índia, né? Se a Rússia usa essa estratégia, né, de terra arrasada, imagina se você tem 8 mil mortos na Ucrânia em 2 semanas. Em 2 semanas de guerra você tem 8 mil mortos entre os civis. Né? A China e a Índia, que não condenou a guerra publicamente, né, e que vem tendo ali opiniões ambíguas em relação a essa guerra, seria obrigada a se afastar da Rússia e a publicamente condenar essa guerra. Né? Então, por isso que a guerra foi conduzida pela Rússia com cautela e não foi um passeio, não foi uma guerra de 1 semana. Né? E aí, o final da história, vocês já sabem, né? A Ucrânia conseguiu se reestruturar como exército, conseguiu apoio da OTAN, armamentos da OTAN foram enviados para a Ucrânia, algo que era relutante, né? Tinha preocupação de qual seria a reação russa, e aí a guerra começou a se arrastar para uma guerra de desgaste. Né? E agora, né? Quanto tempo vai durar essa guerra? A gente não sabe, né? Tem outras perguntas aqui, outros tópicos, e aí a gente vai chegar em mais pontos interessantes em relação a isso. A próxima pergunta é: qual a capacidade militar dos 2 países? Essa aqui é a pergunta super interessante, né? Super importante. A gente, falando do começo da guerra, a gente tinha aí a Rússia com o 2º maior exército do mundo, né? No vídeo o vídeo anterior, né, dos antecedentes da guerra, eu falo da antiga União Soviética, né, queda da União Soviética, sucateamento do exército russo, né? Houve esse período, né, quando eu falo do período de latência, de sucateamento do exército russo, mas depois houve a reconstrução. Né? Houve aí a reconstrução do exército russo e a Rússia passou a ocupar novamente o posto da 2ª maior potência militar do mundo. Né? Então, no número de soldados, 1 milhão de soldados, profissional de prontidão, né? Incontáveis carros de guerra, as caças, porta-aviões. Tem um arsenal nuclear, que é o maior do mundo, né? Mais de 500 ogivas nucleares prontas para uso, até maior do que os Estados Unidos. Então você tem aí um dos maiores exércitos do mundo, né? E no último ranking das maiores potências militares do mundo, mesmo com todo esse impasse dentro da Ucrânia, mesmo com todas as perdas materiais que a Rússia teve na Ucrânia,
né, do seu contingente profissional, falando de força humana, dos tanques, dos aviões, dos porta-aviões. A Rússia continua sendo a segunda maior potência do mundo, só está atrás dos Estados Unidos, que de longe é o maior exército do mundo, é o país que mais investe no setor militar. É o único país do mundo, no caso dos Estados Unidos, que tem condições de sustentar 3 guerras e ainda deve ter seu próprio território, né? E na segunda posição ainda permanece a Rússia, apesar de estar sendo acompanhada de perto pela China. A China que a curto, médio prazo, a tendência é superar o exército russo, né? E a longo prazo superar o próprio exército americano, né? Hoje a China já tem mais navios de guerra do que os próprios Estados Unidos. Mas a Rússia era na época da guerra, no início da guerra, e é hoje ainda, né, o segundo maior exército do mundo, a segunda maior potência militar do mundo, né? Tem aí a tecnologia dos mísseis hipersônicos, né, uma tecnologia que nem o próprio Estados Unidos ainda domina por completo. E do outro lado você tinha a Ucrânia, é uma verdadeira luta de Davi e Golias. Você tinha uma Ucrânia desmilitarizada, né? Um país que não tem uma tradição bélica, né? Esteve armada na época da União Soviética, inclusive houve um protesto, né? Um protesto, uma questão que se colocou em conta, que a Ucrânia tinha um arsenal nuclear remanescente da União Soviética, que foi removido, isso removido até com a pressão dos Estados Unidos, né? Porque quando dissolve a União Soviética, existia arsenal militar em todos os países da antiga União Soviética. A Ucrânia ficou com um arsenal que foi repassado à Rússia, foi cedido para a Rússia, onde a Rússia firmou um acordo de que, em troca, prometia não invadir o território ucraniano. Pelo que a gente vê, não deu certo, né? E houve uma pressão dos americanos para que isso acontecesse, porque os Estados Unidos tinham preocupação da proliferação nuclear no mundo, né? Vários países com capacidade nuclear, inclusive vários países da ex-antiga União Soviética. Então, para os Estados Unidos era melhor que todos os países da antiga União Soviética cedessem seu material nuclear para a Rússia e negociar só com a Rússia do que negociar com pequenas nações estáveis. Então, a Ucrânia, né, não tinha um exército, tinha um exército de prontidão para guarda de fronteira, para resgate, para catástrofes naturais. A Ucrânia é um país que não tem nenhuma tradição bélica, militar, vive em paz com todo mundo. E quando surge a ameaça de invasão da Rússia, meio que foi ali às pressas, juntando quem podia, né? Proibiu a saída dos homens, todos os homens entre 18 e 60 anos, ninguém podia sair do país. Foi recrutando ali voluntários para formar um exército às pressas para defender o país, né? Então, de fato, a Ucrânia não tinha um exército forte. Hoje, a questão mudou de figura, né? Porque houve engajamento popular, muitas pessoas aderiram à causa dentro da Ucrânia. A OTAN, que de início estava relutante em mandar armamentos, né? Por temor de qual seria a reação russa, aos poucos foi testando os limites da Rússia e foi mandando, né? Ali mandou uma caixa de bala, depois já manda a pistola. Teve um fato interessante, cômico, quando a Alemanha mandou para coletes e capacetes para a Ucrânia, e aí o presidente olhou assim e falou: não, a gente, na verdade, não foi o prefeito da Ucrânia, não foi o presidente da Ucrânia, foi o prefeito de Kiev. Mostrou assim: não, a gente não precisa disso, de capacete de colete, a gente precisa de armas, nos mande armas, né? E aí foi mandando, foi testando o limite russo, e aí já foi chegando armas, metralhadoras, granadas, blindados, caças, o último lançamento, né? O envio dos Estados Unidos, os mísseis ATACMS, né? Que são mísseis de longo alcance, consegue atingir até 300 km da sua base e ainda libera bombas de fragmentação.
né? Então, aos poucos, a Ucrânia foi recebendo um reforço aí dos Estados Unidos, de outros países da OTAN, e no final das contas, com o desgaste do exército russo e com o recebimento da Ucrânia, o equipamento da Ucrânia, que antes eram armas meio que obsoletas, ainda da antiga União Soviética, hoje os ucranianos têm armamentos mais modernos do que os próprios russos, né? Afinal de contas, os russos perderam muito equipamento militar nessa guerra, o que ele tinha de mais tecnológico, mais de ponta, e por conta das sanções acabou tendo dificuldade para repor, e pela a velocidade com que essas perdas aconteciam, passou a acessar equipamentos antigos da antiga União Soviética. No final das contas, a Ucrânia meio que conseguiu equilibrar ali, né, com um armamento mais moderno e com o engajamento também da sua população, né? Afinal de contas, você tem aí a Rússia, que é um exército invasor, que invade ali a Ucrânia por interesse político, e outra coisa são os ucranianos lutando pela sua independência, pela sua liberdade, né, defendendo o seu país, né? O engajamento é muito diferente. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta também é muito interessante. Por que Estados Unidos, a OTAN, outros países não interveio na guerra? Bom, quando a Rússia decide invadir a Ucrânia, fosse colocado em todos os riscos o perigo de a Ucrânia, que era uma candidata à OTAN, ser defendida pelos Estados Unidos, algo que os Estados Unidos de início defendia publicamente, né, de que estava com a Ucrânia de forma incondicional, e ameaçava a Rússia, né? Olha, Rússia, se vocês estiverem pronta para o diálogo, nós também estamos. Mas se vocês quiserem guerras, também estamos preparados para isso. No final das contas, não foi uma coisa que foi cumprida, né? Ficou mesmo no campo retórico, porque a Rússia, assim como outros países, o chamado Clube da Bomba, né? Estados Unidos, China, Índia e mais outros 7, 8, Israel, França, chegaram à conclusão de que uma guerra nuclear não há vencedores. Se na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos despeja as duas bombas em Hiroshima e Nagasaki, que causa a morte instantânea de 200 mil pessoas, na verdade acho que foi 70 mil pessoas instantaneamente, e mais de 200 mil pessoas ao decorrer, né, da gravidade, ferimentos, entre outras questões, de radiação, de câncer e tal. Essa bomba tinha 15 mil quilotons, as bombas atômicas modernas têm 1000 quilotons, né? Então, assim, chegou-se a um consenso, né, de que uma guerra nuclear não tem vencedores, e que as bombas atômicas ela é boa para se ter, né, não para usar, igual seguro de carro, né? Por isso é conhecido como arma de dissuasão, né? Então eu só mostro aqui minhas armas e você já desiste das suas intenções, né? Então a Rússia, né, deduziu acertadamente de que a OTAN não interviria porque estaria assumindo o risco de um conflito nuclear com a Rússia, né? Se imagine, a Rússia tem um grande exército, mas assim, só os Estados Unidos sozinho já tem um exército muito superior da Rússia, né? E aí imagine você, os Estados Unidos aliado com mais 29 países, que são os 29 que compõem a OTAN, são todas as potências europeias e mais outros países de menor expressão militar, mas ainda assim nós estamos somando a força de 30 países contra a Rússia. Numa guerra convencional, a Rússia não teria condições de sustentar essa guerra, e certamente a Rússia não aceitaria uma derrota sem fazer valer as 500 ogivas nucleares que tem no seu arsenal, né? Eu vi uma reportagem muito interessante no começo da guerra, né, onde uma entrevista coletiva, o então primeiro-ministro britânico, o Boris Johnson,
perguntado pela jornalista por que vocês não fazem uma zona de exclusão na Ucrânia, né? O que é uma zona de exclusão? Você demarca uma linha, né? Demarca uma linha onde proíbe-se que qualquer avião militar ultrapasse essa linha. Né? Então demarcaria essa linha, qualquer avião que ultrapassar essa linha, ele é derrubado. Foi como foi feito na Líbia, né? A ação da OTAN na Líbia, na Primavera Árabe. Então, quando a jornalista pergunta por que vocês não fazem uma zona de exclusão na Ucrânia para evitar esse massacre que a Rússia está fazendo aí na Ucrânia, né? Boris Johnson falou, não fazemos uma zona de exclusão aérea na Ucrânia porque isso incluiria abater aviões russos. Isso não está na nossa agenda, simples assim. Então, assim, até então, Estados Unidos e a OTAN não interveio, nem deu o mínimo sinal de que interviria diretamente na guerra, né? Faz a sua guerra por procuração, mandando armamento, treinando soldados, com informações de inteligência, mas não uma ação direta. Do lado dos russos, pouco provável também, que a China, a Índia não vai ter uma ação direta, né, mandando armamentos, soldados. A China tem muita coisa a perder, né? Então a China vem apoiando aí de certa forma moralmente, não condenando, não votando a favor do Ocidente, não votando com o Ocidente nas resoluções que tem na ONU, né, comprando petróleo, gás russo, e a Índia também. E aí você tem outros países apoiando a Rússia, né, países que não tem nada a perder, né? Tem a Honduras, Coreia do Norte, Irã, porque são países em que já são marginalizados, né? Já são politicamente marginalizados, internacionalmente marginalizados, já sofreu tantas sanções que não tem mais o que sancionar. Mas a China é diferente, né? A China tem uma imagem internacional para cuidar, a China tem uma economia, né, que seria gravemente prejudicada se passa a apoiar de forma mais aberta os Estados Unidos e sofre sanções. Então, pelo menos nem de um lado nem do outro não vai haver intervenções externas, né? Houve-se um comentário, né? Houve declarações públicas, generais americanos, de que se a Rússia usasse armas nucleares táticas na Ucrânia, que eles iriam ia varrer o exército russo dentro da Ucrânia, ia varrer a frota russa do Mar Negro. Mas isso também provavelmente não passa de retórica, uma bravata, porque vai ser muito difícil, né? É difícil imaginar os Estados Unidos invadindo a Ucrânia, dizimando o exército russo, dizimando a frota do Mar Negro, e a Rússia assistir isso passivamente, né? Assim, com o exército regular não vai conseguir fazer frente ao poderio americano. Com o exército regular, as armas convencionais também não, né? Então o único recurso que vai ter é o arsenal nuclear, né? E então, assim, enquanto os Estados Unidos tenta dizimar o exército russo na Ucrânia e a frota do Mar Negro, provavelmente vai receber lá em Nova York, né, um míssil intercontinental hipersônico, o Sarmat, né, que é um míssil hipersônico, um míssil hipersônico, 35 metros de comprimento, 30 de diâmetro, voa numa velocidade superior à velocidade do som, né? Por isso é um míssil hipersônico. Então a velocidade do som ela é de 1.240 km, se não me engano, 1.240 mil km por hora, é isso. O míssil hipersônico ele pode chegar a 20 mil km por hora, né? Então, ou seja, você tem um míssil de Moscou até Nova York em menos de 2 horas, né? Um míssil que pode carregar até 12 ogivas nucleares, manobrável, né? Ou seja, diferente do míssil convencional que tem uma trajetória pré-programada, então tem uma trajetória bem definida, o hipersônico ele é manobrável, né? Ele pode mudar de trajeto durante
o percurso, que torna mais difícil você interceptar um míssil desse, além de ter algumas características que tornam esse míssil invisível, né? Então, provavelmente, os Estados Unidos já recebiam desse em Moscou. Então, não é simplesmente chegar na Rússia e chegar na Ucrânia, intervir na guerra e devastar o exército russo. Não. Não é bem assim, né? Então, assim, para haver uma intervenção americana, OTAN ou de outro país, isso seria muito pouco provável. A não ser se a Rússia, né, fizesse outra coisa que é muito pouco provável que acontecer, né? Porque é algo que não faria sentido, era atacar qualquer parte da OTAN, aí não tem jeito, aí a OTAN seria obrigada a fazer valer o artigo 5º, né, do regimento da OTAN, que diz que se um país é atacado, todos os outros precisam se defender, né? Precisam ajudar a defender o país atacado, né? E aí estaríamos falando na Terceira Guerra Mundial, que é uma Terceira Guerra Mundial nuclear, né? O inverno nuclear, e aí a gente pode falar mais, né, em outro vídeo sobre o que é uma guerra nuclear, o que é o inverno nuclear, né? A gente está falando basicamente do Armagedon. Armagedon é uma palavra do hebraico, que significa, né, o fim de tudo. Vamos ver aqui a outra pergunta. Quais os efeitos das sanções na economia russa e na máquina de guerra? Essa é uma pergunta também bem interessante. A Rússia ela se preparou para essa guerra, né? Foi uma guerra que a Rússia tanto se preparou militarmente, né? A Rússia se preparou militarmente com seu exército, quanto economicamente, porque sabia que viriam as sanções, né? Que viriam as sanções. A Rússia já sofria sanções desde 2014 pela invasão da Crimeia, né? Então a Rússia se preparou, economizou, fez reservas em dólares, entre outras moedas fortes, já buscou parcerias, né, ali com a China, com a Índia, no sentido de descentralizar da Europa o seu envio de hidrocarbonetos, né? E outra coisa é que a Rússia é um país muito grande, né? É um país muito grande, né? Apesar de a sua principal fonte de recurso ser o petróleo e gás, né? Os hidrocarbonetos, mas também tem uma economia diversificada, né? Devido à variedade, à enormidade do seu território. E a Rússia está acostumada, né, com o isolamento do mercado internacional, né? Por exemplo, quando houve a queda do Império Russo, que foi fundada na União Soviética, que na tentativa de trazer as coisas, trazer a ordem das coisas de volta, vários países da Europa, né, invadem a Rússia para derrubar o recém-Estado do regime comunista. Quando eles não são bem sucedidos nisso, decide fazer um isolamento, né, um cordão sanitário na Rússia, para sufocar a economia russa e o governo caísse, né? Isso a gente está falando de 1918, né? Final da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, perdão, da Primeira Guerra Mundial. E acabou que no final das contas não teve efeito esperado, teve o efeito contrário. A União Soviética cresceu, se tornou uma potência econômica, militar e política, e até mesmo quando houve a recessão de 1929, né, a recessão mundial de 1929, provocada ali, né, pela quebra das bolsas, que o mundo todo entrou em recessão por conta da recessão americana. A União Soviética passou ilesa, já estava isolada do mercado mundial, né? Já estava há muito tempo, desde 1918, isolada da economia mundial, então não foi afetada de alguma forma. Aí teve as sanções na época da Crimeia, que de 2014 até 2022 a economia russa só fez crescer, né? Então, com essas novas sanções, que tem um detalhe: se a Rússia previu, calculou que não haveria intervenção militar de outros países em relação às sanções, a Rússia acabou fazendo uma previsão errada, né? A Rússia acreditava que os países ocidentais não seriam capazes de
fazer o número de sanções, né, criar um pacote de sanções tão grande contra a Rússia. Afinal de contas, hoje vivemos em um mundo globalizado, e se você sanciona um país, você está cortando na própria carne, né? Porque se você para de negociar com um país do tamanho da Rússia, né, um grande exportador de petróleo, gás, ouro, um dos maiores produtores de cereais do mundo, então isso afeta a economia mundial inteira, né? Então a Rússia acreditou que isso não aconteceria, principalmente por ser o principal fornecedor de petróleo e gás para a Europa, mas a Europa se manteve firme, né? Os Estados Unidos da Europa se manteve firme nas sanções, e acabou que isso de certa forma afetou a economia russa, né? Mas ainda assim, os Estados Unidos dizia que a Rússia era um país, os Estados Unidos é a comunidade internacional, né, de exército forte, economia fraca, e na prática a coisa foi inversa, né? A Rússia se mostrou um exército mais frágil do que se pensava ser, né, ou menos forte do que pensava ser, como queira, e uma economia mais forte do que se imaginava, né? Então, assim, apesar de a economia russa ter sido abalada, né, o rublo não para de cair até hoje, várias empresas multinacionais terem se retirado da Rússia, e passou a ter dificuldade a ter material tecnológico como chips, né, tanto para a indústria do dia a dia quanto para recompor o material militar perdido, né? Nesse ponto a Rússia foi muito enfraquecida, mas ainda assim, né, o tanto de sanções que foram lançadas contra a Rússia, imaginava que a economia simplesmente entraria em frangalhos, e em poucos meses a Rússia não teria mais condições até mesmo de financiar a guerra e de o governo russo se manter, né? Mas a Rússia se mostrou hábil para contornar isso, né? O apoio da China e da Índia comprando, né, as commodities russas de petróleo e gás, foi super essencial, e a Rússia continua aí firme, né? Continua aí firme, se mantendo a sua economia e mantendo a guerra, né? E continuando sustentando essa guerra, que agora virou uma guerra de desgaste. Vamos ver agora a próxima pergunta. Batalhão de Azov, né? O que é o controverso Batalhão de Azov? Entre as justificativas da guerra pelos russos, seria a perseguição das minorias russas ali na região do Donbás, né, principalmente na busca de Lugansk e Donetsk, pelas minorias russas, pelos ucranianos, e principalmente por haver um grupo chamado de russos de nazistas, neonazistas, chamado Batalhão de Azov. E uma das justificativas da invasão russa à Ucrânia era para desnazificar a Ucrânia, né? E aí é algo bem controverso, né, quando você fala em desnazificar a Ucrânia, né, levando em conta que a Ucrânia foi entre as repúblicas das repúblicas soviéticas, né, da então antiga União Soviética, a Ucrânia foi o país que mais sofreu com a invasão nazista, que mais perdeu população civil, né, muitos soldados. E temos o próprio presidente Volodymyr Zelensky, que é uma pessoa de origem judia, né? E aí como é que a gente fala de uma Ucrânia nazista? Aí vai entrar muitas questões controversas, né? O batalhão de Azov, né, que tem esse nome porque ele atua ali próximo à região do Mar de Azov, naquela região ali da Ucrânia, é um grupo que surge, um grupo paramilitar formado quando houve a invasão da Crimeia, e esse grupo surge para combater os separatistas ucranianos pró-Rússia, mas de fato era um grupo formado por uma ideologia de extrema-direita, usava como símbolo o Wolfsangel, que era um dos símbolos nazistas, né? O gancho do lobo,
E tinha uma ideologia mesmo nazista, de extrema-direita. É um grupo que foi denunciado pela ONU por abuso, né, por crime contra os direitos humanos. Fala-se na região do Donbás de tortura, sequestro, saques, estupros cometidos pelo batalhão de Azov. É um grupo que foi listado na lista do próprios Estados Unidos como um grupo que está proibido de ter armamentos vendidos pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não vendem armamento para o batalhão de Azov, né? E ainda assim, com toda essa condenação internacional, o exército ucraniano, o Estado ucraniano, incorporou oficialmente o batalhão de Azov como parte das suas forças armadas. Foi aí que deu a justificativa para a Rússia, né, de que a ação contra as minorias russas na Ucrânia não era só uma ação isolada do batalhão de Azov, e sim uma própria ação do Estado ucraniano. E aí a Rússia invade a Ucrânia. Próxima pergunta. Podemos haver uma escalada nuclear? Eu acredito que nesse momento, né, hoje, 26 de outubro de 2023, a possibilidade de uma escalada nuclear eu vejo como menor do que já foi antes. Né? Porque se de início a Rússia se via ali acuada, né, a guerra que deveria durar uma semana, já durava um ano, e aí via ameaça de intervenção de outros países, tinha um discurso que também estava muito no campo da retórica do uso de armas nucleares. Hoje a própria Rússia fala de que seriam erros usar armas nucleares na Ucrânia, o que de alguma forma traria uma certa pressão para a intervenção da OTAN. Então eu acho que hoje uma escalada nuclear é pouco provável, mas também é uma coisa que a gente não pode descartar, né? Porque se a gente vê uma iminência de derrota do exército russo na Ucrânia, né, e alguma ideia, seja ela racional ou não, paranoica, de que existe um ocidente contra a Rússia, de que a intervenção ocidental está contribuindo para essa derrota da Rússia na Ucrânia, os desdobramentos disso eles são imprevisíveis, né? E aí a gente tem o exército russo que vem se mantendo firme, né, numa guerra que virou uma guerra de desgaste, né, que chega a um impasse. E se nós tínhamos de início um exército russo profissional com 1 milhão de soldados, muito desses exércitos foi perdido nos primeiros momentos da guerra. Então hoje a Rússia opera com um exército de recrutas, seja aqueles que se alistaram voluntariamente ou de forma compulsória, mas não tem mais aquele contingente majoritariamente profissional, capaz de realizar operações complexas, e um exército formado por recruta com pouco tempo de treinamento, né? Então a Rússia também perdeu muito material bélico, equipamento militar, e aí a gente não sabe, né, o quanto tempo a Rússia vai conseguir sustentar essa guerra, né? E de forma convencional, sem voltar ao discurso, né, de armas nucleares táticas, né, que é aquelas bombas nucleares de um menor poder ofensivo, né, que você vai usar para ganhar terreno numa guerra, né? Essa é a arma nuclear tática, diferente da arma nuclear estratégica, que são produzidas para obliterização, né? Ou seja, são bombas capazes de destruir uma cidade inteirinha em segundos, né? Então a escalada nuclear eu vejo como algo pouco provável, mas também algo que não pode ser descartado. Vamos para a próxima pergunta. Todo o Ocidente está apoiando a Ucrânia e alguém apoia a Rússia? É aquela mesma questão, né? Questão parecida com o caso da Palestina, né? Do Hamas, dos palestinos.
Na Ucrânia você tem um país pacífico, soberano, e que é invadido, né, sem uma provocação, é invadido de forma não provocada por um país vizinho, né? A Ucrânia é um país pacífico, democrático, né, bem alinhado ali com os valores ocidentais, é invadido por um vizinho que é, sei lá, na época 200 vezes militarmente superior, e que com argumentos poucos convincentes, né, parecendo se tratar mais de uma questão de dominação política, de discurso imperialista, invade a Ucrânia e aí provoca a morte de civis, desestabiliza a economia do país, o governo do país, a política do país. Acaba que atrai para si toda a antipatia, execração internacional, diferente da Ucrânia, que atraiu toda a simpatia e todo o apoio para si, né? E aí, como a gente falou antes, quem apoia a Rússia são países normalmente que já estavam alinhados antes com a Rússia e que não tem muito a perder. E nesse ponto a Rússia, no seu preparo para a guerra, no preparo da sua economia, do seu exército, foi muito hábil, né? No sentido de não ter isolamento completamente, né? Um isolamento internacional por completo. Eu sempre achava estranho, né, quando na ONU, nas resoluções da ONU, nas votações da ONU, a Rússia sempre apoiava países que tinham um governo ali meio autocrático, numa posição marginal, cometia abusos, como Irã, Honduras, Coreia do Norte, Venezuela. E aí falava, pô, a Rússia sempre fica do lado dos bad guys, né, do lado dos vilões, mas na verdade, inteligentemente, a Rússia estava apoiando esses países para, quando chegasse o momento certo, ter esse apoio de volta e não estar em um completo estado de isolamento internacional. Vamos para a próxima pergunta. Quem está vencendo a guerra? Essa é a questão, né? Poderíamos dizer que a guerra ela está num empate técnico. Na prática, se a gente olha para o campo de batalha, a gente diz que está no impasse, no empate técnico, né? Se nós temos ali a Rússia com um exército muito superior de início, a Ucrânia consegue equilibrar isso, e aí a guerra caminha para uma guerra de desgastes, né? E aí quem conseguir sustentar isso por mais tempo vai sair vencedor. Poderíamos até dizer que a Rússia tem uma vitória parcial, no sentido de que a Rússia conquistou e controlou 15% do território ucraniano. Isso é muita coisa, né? A Ucrânia é o maior país da Europa, né? Tem um território muito grande, então a Rússia hoje ocupa 1/6 do território ucraniano, né? Então a gente pode dizer que a Rússia tem uma vitória parcial, levando esse ponto em consideração. Mas eu, numa opinião uma opinião menos objetiva, né, e uma opinião mais à vontade, digamos assim, eu diria que a Rússia já foi derrotada há muito tempo, né? Porque a Rússia ela vai para uma guerra com o objetivo de derrubar o governo ucraniano, né, instalar um governo pró-Rússia, evitar que a Ucrânia se mantenha alinhado com o Ocidente, evitar que a OTAN se aproxime mais do seu território, né, se aproxime mais dessa fronteira. E aí, em vez disso, o que acontece? Bom, primeiro que não consegue fazer isso em uma semana, tem muitas perdas humanas, muita perda de material, sofre enormes sanções, vê a sua economia fortemente abalada, né? Se o objetivo era evitar que a Ucrânia entrasse para a OTAN e que as fronteiras com a OTAN aumentassem, né? Que a OTAN se aproximasse da sua fronteira, vai ter aí dois países, acho que foi a Noruega e a Finlândia, né, que acaba aderindo à OTAN, países que sempre optaram por se manterem neutros,
justamente para evitar problemas com o vizinho, né? Com o vizinho poderoso do lado. Então, se esses países preferiram, quando da fundação da OTAN e até o ano de 2022 permanecerem neutros, adere à OTAN, a fronteira da OTAN com a Rússia mais que dobra, né? Então um tiro pela culatra, né? E aí você tem a Rússia marginalizada no cenário político, internacional, né? Vê a economia russa encolher, né? A morte de muitos jovens no campo de batalha, a fuga de cérebros, né, de intelectos para outros países, para não participar da guerra, né? E se vê no meio, no atoleiro, que não sabe muito como vai sair disso, né? Porque para que essa guerra acabe, já que agora chegou no impasse, numa guerra de desgaste, para que a guerra acabe, um dos dois lados precisa ser derrotado, né? Porque assim, um acordo de paz provavelmente não vai acontecer, porque as exigências de ambos os lados são incompatíveis, né? Para a Rússia negociar para terminar a guerra hoje, a Ucrânia vai ter que aceitar como condição se manter o estado atual, né, da guerra, o estado atual do território conquistado na guerra, né, abrir mão desses 15% do território que foi conquistado, mais a Crimeia, que já está com a Rússia desde 2014, e que se comprometa a não entrar para a OTAN. A Ucrânia só aceita para fazer um acordo de paz, se essa guerra, que a Rússia recue de todo o território que foi conquistado, inclusive a Crimeia, né? É algo que provavelmente não vai acontecer, né? A Rússia não vai aceitar. Então, para que essa guerra acabe, só se um dos dois lados for derrotado militarmente, numa derrota total, onde vai precisar capitular de forma incondicional. E aí é que vem a questão, né? O que a Rússia vai fazer? Vai derrotar a Ucrânia no campo de batalha? Tem condições para isso? Eu diria que sim. Nos dias de hoje, mesmo com todo o arsenal moderno que a Ucrânia tem, cedido pela OTAN, mesmo com o engajamento dos ucranianos, se a Rússia hoje, né, hoje 26 de outubro de 2023, se usasse a sua força total, né, porque a gente vai levar em conta aí que a Rússia não declarou até hoje uma guerra à Ucrânia, eles chamam de operação especial, e a Rússia não está operando com todo o seu potencial militar. Se, digamos, por exemplo, houvesse uma interferência da OTAN, se houvesse invasão russa, aí a coisa mudava completamente de figura. Por quê? Porque uma coisa é você invadir a Ucrânia de forma arbitrária, outra coisa é o território russo ser invadido, né? Você mobilizar todo o exército, a população russa se engajar, né? E aí, digamos, se a Rússia mobiliza todo o seu exército, se também decide uma guerra arrasadora, avassaladora contra a Ucrânia, uma guerra de terra arrasada, jogar toda a sua força total para destruir os postos militares, a estrutura do governo da Ucrânia, né? Certamente a Rússia teria apenas a capacidade de derrotar a Ucrânia no campo de batalha de uma forma que a Ucrânia seria obrigada a capitular, né? Mas e aí, quais são os riscos disso? Tem o risco de perder o apoio da China e da Índia, né? Porque imagine um massacre, né? Lembre-se sempre, uma coisa é você estar fazendo guerra na Europa, né? Outra coisa é você estar fazendo guerra no Oriente Médio, né? No Iraque, no Afeganistão, na Palestina. Imagine a Rússia matando 10 mil pessoas em 2 semanas na Ucrânia, né? Automaticamente perde o apoio chinês, o apoio indiano, né? E aí já para de comprar o petróleo russo, já perde o apoio que tem dentro da ONU, né? A China é obrigada a sair de cima do muro, né? Entre outras coisas mais. Do lado da Ucrânia, a Ucrânia consegue derrotar a Rússia no campo de batalha? Numa guerra de desgaste é uma possibilidade, né?
chegar um momento, né, de que a Rússia não consiga mais manter o exército, não ter mais homens para mandar, né, a população russa se canse disso, o custo militar, de matéria militar, econômico, né, mas quanto tempo levaria isso? Isso aconteceu no Afeganistão, né? O exército soviético infinitamente superior ao exército afegão, né? Que tinha também aí o apoio dos Estados Unidos, né? A gente pode falar até sobre isso em outro vídeo, né? Como nos anos 80 os Estados Unidos apoiou o Afeganistão, inclusive o próprio Bin Laden, né? Bin Laden é cria americana, né? Então, assim, no Afeganistão levou 10 anos, né? E aí, vamos levar mais 10 anos? E ainda fica outra pergunta, né? Outra pergunta não, uma questão que o presidente russo, Vladimir Putin, ele sempre lembra. A Rússia não pode ser derrotada no campo de batalha. E quando ele fala que a Rússia não pode ser derrotada no campo de batalha, isso é uma ameaça velada de recorrer a seu arsenal nuclear, né? Porque, assim, imagine, na iminência de a Rússia sofrer uma derrota vergonhosa na Ucrânia, de ter que recuar para as fronteiras anterior, né, a 2022, depois de ter perdido, né, gasto bilhões, trilhões nessa guerra, de ter perdido milhares de vidas russas. E aí, como é que fica a Rússia no cenário nacional? Como é que explica isso para a população, né? E aí a gente não sabe, né, qual seria a real reação e o quanto vai ter de prático nisso, de fato nisso, ou quanto vai ter de simples retórica, quando o presidente russo ele fala que a Rússia não pode ser derrotada no campo de batalha. Então é isso, né? Ficamos por aqui. E se você tem mais perguntas, alguma curiosidade ou sugestão, né, de um vídeo sobre esse assunto, né, esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, pode deixar aí no comentário, né, pode deixar nos comentários, que aí eu volto aqui para podermos dialogar mais sobre isso.